Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande alta da Bolsa e o Ibovespa já sobe aí mais de 51% em apenas um ano, pessoal, batendo quase o recorde de 200 mil pontos. E também vamos falar sobre a carteira de ações do canal, que segue decolando, subindo aí quase 20%, atingindo aí 250 mil de patrimônio. Só para vocês terem uma ideia, a carteira decolou e todas as ações aqui da carteira acabaram subindo fortemente. Será que após essa alta ainda vale continuar posicionado? Será que as ações ainda estão baratas? Será que vale a pena investir para longo prazo? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Ibovespa e esses novos recordes, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a carteira de ações do canal, que tecnicamente, né, eu acertei todos os investimentos aqui da carteira. Perceba aqui, ó, Banco do Brasil, após a alta recente, passou a representar 46% da carteira do canal. Quem não se lembra, aqui no canal, várias vezes eu falei que Banco do Brasil estava barato, mesmo com toda a dificuldade que tem acontecido este ano, é meramente pontual e já tem perspectiva de recuperação. E quando o estrangeiro comprar, ele não quer saber, ele compra empresas sólidas, de qualidade, que historicamente geraram um bom valor ao acionista. Então o Banco do Brasil se valorizou fortemente. Itaú Unibanco também, tá? Se valorizando forte, levando a carteira aí para um crescimento bem expressivo. BR Partners aqui, Small Cap, se valorizando forte. Petrobras se valorizando. BB Seguridade se valorizando. E Vale também se apreciando forte. Com tudo isso, a carteira do canal está com uma rentabilidade total de 47%, tá? E eu tenho gerado aí mais de 40% ao ano no longo prazo. Perceba que foi sim uma rentabilidade muito acima da média, justamente por eu ter pego aí excelentes preços. E agora, se tudo isso continuar como está, eu acho que essa carteira sim no futuro tem potencial de dobrar e até triplicar esse capital investido. Fora também que a renda com dividendos tem sido bem substancial, trazendo aí bastante retorno para essa carteira. Tratando-se agora aqui do Ibovespa, pessoal, muitas pessoas estão com dúvidas, né? O porquê dessa alta? Pablo, será que essa alta do Ibovespa veio para ficar? Porque a gente sabe, né, que o mercado de ações no Brasil, ele tende a ser extremamente volátil, ou seja, né, ele tem ali uma volatilidade bastante elevada, pessoal, justamente por ser um país emergente, ter juro alto, mas o que acontece é, justamente por essa volatilidade ser alta, nos momentos que há uma perspectiva de recuperação, o Ibovespa tende a se apreciar fortemente. E olha só, claro, nada sobe em linha reta, teve momentos que o Ibovespa corrigiu, mas se observa aqui para o longuíssimo prazo, essa volatilidade do Ibovespa trouxe várias vezes um cenário oportuno da gente comprar ações extremamente baratas aqui no Brasil, tá? E para você que tem uma visão de médio a longo prazo, pode ter conseguido aí um retorno bem acima da média. O que acontece, pessoal, é uma questão muito simples. O mercado já visualiza uma queda na taxa de juros para este ano. A Selic terminal para o ano de 2026 tende a ser aí de 12,25% ao ano. Como a Selic vai começar a cair, tecnicamente o capital estrangeiro vai voltar aqui de uma maneira bem forte para o Brasil. E o estrangeiro, pessoal, ele representa mais de 60% aí de toda a negociação no mercado de ações. Por isso que teve esse impacto positivo. Fora que a gente tem institucional ainda para entrar, tem pessoa física, então isso pode continuar se apreciando. Porque quando o juro começar a ficar mais baixo, não vai ver mais tanto sentido de ficar posicionado em renda fixa. O pessoal vai começar a comprar a bolsa. E aí, você que se posicionou antes da manada, acabou conseguindo aí um retorno interessante. Fora o fator que lá dos Estados Unidos, tá? Está aí com o juro aí caindo, consequentemente os fundos lá fora, os estrangeiros, gringos lá fora também vão colocar dinheiro aqui no Brasil, porque está verificando que lá já não está tão atrativo para ficar posicionado. Ações caras, big techs bem precificadas, né? Tesouro lá fora não está tão atrativo, então consequentemente também atrai para os emergentes que estão com desconto bem elevado. E a verdade é a seguinte, pessoal,
mesmo após a alta recente, o Ibovespa ainda está barato, de verdade, tá? Porque o mercado, ele é como se fosse um pêndulo, ele tende tanto a exagerar para cima quanto para baixo. Então, se fôssemos exagerar para cima, poderíamos estar precificado por 20 vezes o lucro, que seria aí o cenário mais otimista. Claro, pode superar? É claro que pode. Perceba aqui, ó, que o Brasil já chegou a negociar em 20 vezes lucro. Então a bolsa ainda poderia se apreciar. Hoje o Ibovespa está aqui na faixa de 11 a 12 vezes lucro, tá? Se nós colocarmos aqui, ó, 18 dividido por 11, o Ibovespa ainda poderia subir uns 63%, fazendo várias ações dobrarem, até mesmo triplicarem de preço, porque a gente sabe que empresas de qualidade tende a se valorizar mais do que o seu benchmark, que é o Ibovespa. Fora que se o denominador do lucro continuar crescendo, esse PL vai continuar diminuindo, e consequentemente o Ibovespa ainda poderia estar barato, porque o PL, ele é muito cíclico, né? Se a gente tem um aumento de lucro das empresas, o Ibovespa, logicamente, ele tende a ficar mais descontado, também trazendo aí pra gente bastante desconto. E agora, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trabalhar para vocês a memória de mercado. Eu vou utilizar duas ações aqui como, né, escopo, o Banco do Brasil e o Itaú Unibanco, que se valorizaram fortemente aí no ano de 2026. O que acontece é o seguinte, pessoal, uma dica que eu tenho que dar para vocês: a gente não pode ser mão de alface. Como assim mão de alface, Pablo? A verdade é, muitas pessoas estão pensando que agora que aconteceu uma alta, eu vou vender, eu vou realizar lucro, porque o mercado pode devolver tudo. Assim, pessoal, eu acho esse pensamento muito equivocado, tá? Por quê? Primeiro que a gente sabe que a alta nem se perdurou tanto assim. Fora que, pessoal, a verdade é a seguinte, tá? Você é investidor de longo prazo ou não? Porque a gente sabe, ó, se você pensa a longo prazo, você nunca vai conseguir pegar essas grandes altas, pessoal. Se você ficar vendendo aí sua carteira a curto prazo, você nunca vai conseguir pegar os grandes retornos. Olha só o quanto que o Banco do Brasil deu em 10 anos. Olha só o quanto que o Itaú deu em 10 anos. 1.100%, o Banco do Brasil 600%. Olha o que aconteceu com essas duas ações em mais de 10 anos. 10.000% de retorno em Banco do Brasil e 11.000% de retorno em Itaú. Então perceba que eles ficam aí meio que lado a lado. É claro que historicamente o Banco do Brasil tende a dar mais, tá? Um pouco mais que o Itaú, justamente porque ele é menos precificado. Então quando há um ciclo de valorização, ele dá mais. Mas perceba que ambos os dois superaram o Ibovespa. Se a gente colocar aqui, ó, a taxa anual composta nesses dois investimentos, a gente vê aqui, ó, 11.000% de retorno numa lupa de 20 anos. Sabe quanto que isso dá de rentabilidade anual composta? Você tem aí, ó, 13, basicamente aqui, né, 20 anos no tempo, 11, isso aqui foi 1.100%, 11.100% de retorno, pessoal. Você tem aí 26% ao ano na média. Então perceba aí que foi sim muito acima do normal. Dá 10.000% também, você tem basicamente, tá, se você coloca aqui, ó, 10.133% numa lupa de 21 anos, que seja, você tem 24% ao ano na média, mostrando de que, né, os dois, tanto o Banco do Brasil e Itaú, geraram retornos bastante expressivos para o acionista. E você só vai conseguir essa multiplicação de capital, imagina que se você colocou ali, ó, 100 mil em Banco do Brasil há mais de 20 anos, você conseguiu multiplicar esse capital para mais de 11 milhões. O mesmo também aconteceu com as ações do Itaú, tá? Por isso que eu digo, os grandes retornos, eles não estão em você ficar vendendo a posição, está na espera de você esperar por longos períodos a sua carteira dar certo. Porque se você ficar vendendo no meio do caminho, pessoal, você vai acabar vendendo precocemente e até mesmo tem o risco de regar alguma erva daninha da sua carteira e deixar de focar em empresas boas. Mas uma opinião que eu tenho, tá? Agora muita gente vai aqui me perguntar, tá bom, Pablo, desses dois que você trouxe, qual que você vê aí mais potencial de upside? Pessoal, vamos esquecer qualidade, tá? Vamos olhar apenas pelo critério de preço. Muitas pessoas vão ver que eu tenho uma posição mais elevada no Banco do Brasil. A gente sabe que esses dois aqui são dois bancos que podem se beneficiar forte de uma Selic em baixa. Por mais que eu acho que o Itaú está barato, eu acho que o Banco do Brasil, para longo prazo, pode dar uma valorização mais elevada. Por mais que no curto prazo o Itaú tende a dar um dividendo sazonalmente maior. Por quê, pessoal? O Banco do Brasil é cíclico, ele é muito exposto ao agro. E a gente sabe que o mercado está batendo na cotação no curto prazo justamente porque o banco tem tido uma queda de lucros. Mas a gente sabe que essa queda de resultados é meramente pontual e já temos perspectivas de melhora para 2026. Tanto que até aqui, ó, basicamente o JP Morgan vê aí de que o Banco do Brasil está passando por um momento temporário e já pode ter aí um crescimento olhando para o longo prazo. Fora que o BNDES já está ajudando o banco já está sendo beneficiado com a MP 1314. Então a gente sabe que essa inadimplência que tem acontecido é muito pontual. E mesmo com toda essa inadimplência, ele ainda é um banco que lucra 20 bilhões por ano, uma empresa sólida, queira ou não. E quando o banco voltar
a ter um patamar de crédito mais tranquilo, ele vai voltar a ter 37 a 40 bi de lucro com muita tranquilidade. E hoje o Banco do Brasil poderia estar absurdamente descontado. Observando-se pela lógica do preço justo, tá? As ações ainda poderiam se valorizar, considerando o preço justo do Graham, R$ 54. Só que a gente está supondo no cenário pessimista. Quando o banco recuperar o lucro, a gente sabe que o Banco do Brasil vai voltar a ter um LPA na faixa aí, ó, de R$ 8,00 por ação. Exatamente. Então, se você colocar aqui, ó, 22,5 vezes 8,45 vezes valor patrimonial, que lá no futuro vai ser em R$ 35,00, por exemplo, o Banco do Brasil poderia ter um preço justo de R$ 80,00. Dividido por este preço atual, na faixa aqui, ó, de 27, você tem um potencial de alta de 202% nas ações de Banco do Brasil. Então ele poderia dobrar de preço. E também o próprio valor patrimonial já indica isso, que em momentos de alta euforia, o Banco do Brasil tende a se apreciar com muita força, porque apenas para ele ser cotado num momento de alta, as ações do banco teriam que se valorizar no mínimo uns 90% na cotação, denotando de que estaria muito barato. E o retorno embutido no preço da ação do Banco do Brasil hoje, colocando em bolsa, você teria aproximadamente, considerando seus dividendos mais um potencial de reaplicação, você tem 22% ao ano na média. O Itaú a mesma coisa, por mais que ele tenha menos desconto que o Banco do Brasil, a gente sabe que ele é um banco de mais qualidade, não vai te dar tanto trabalho. Então se você usa pela lógica do Buffett, o Itaú cresce a uma taxa. Se você pegar aqui, ó, um menos payout médio, tá? Vezes um ROI na faixa de 19% ao ano. Então ele cresce a uma taxa de 8 a 9% ao ano com tranquilidade. Vamos colocar 9% ao ano, tá? Sendo aqui bem realístico. Você coloca no melhor dos cenários 10, porque ele já é um banco bem maduro. Se você colocar aqui, ó, 7% de yield somado a uma taxa de reaplicação, o Itaú pode te gerar 20% ao ano na média. Se você usa pela fórmula do Buffett, valor intrínseco, hoje o Itaú tem um LPA projetivo de 4,80. Se você dividir, né, por 0,04, você tem um preço justo nas ações de R$ 120,00, trazendo que o Itaú poderia se valorizar 172% na cotação. Fora que você ainda tem o provento sendo pago e também um banco de muita qualidade que raramente vai te dar dor de cabeça. Então perceba que ainda temos coisas baratas, tá? A gente tem que perder esse efeito de memória de mercado. Eu entendo que é difícil, pessoal. Eu também trabalho com isso todos os dias, tá? Mas a memória de mercado, ela tende a atrapalhar muito a gente na nossa trajetória. Porque imagina, ó, se com essa alta aqui, ó, eu parasse de comprar, mas imagina, a carteira aqui do canal ficar estagnada, sendo que ainda tenho várias ações baratas que podem me trazer retorno. Eu vou continuar comprando Itaú, mesmo após essa alta, R$ 44,00 eu acho o banco barato, ainda está cotado por 9 vezes. Poderia comprar mais Petrobras, poderia comprar mais BB Seguridade, poderia comprar mais Banco do Brasil, tá? Só que Banco do Brasil, pessoal, eu não tô comprando porque ele já é uma grande posição da carteira. Então eu tô pretendendo aí comprar outras ações. Mas assim, pessoal, a verdade é, temos que perder essa memória de mercado, porque as oportunidades, elas sempre vão aparecer. E às vezes, elas não estão tão óbvias, porque num mercado de alta a gente acha que tudo ficou caro, mas está longe disso, tá? Porque caro mesmo, essas ações estão cotadas muito acima do seu resultado. Aí sim, é um momento de manutenção, que não é o caso atual, tá? Que não é o caso atual. As ações estão muito baratas, tem perspectiva de bons proventos e também de uma expectativa de valorização muito acima da média. Fora que se o lucro continuar crescendo, mesmo após as ações subirem, elas podem ficar baratas. Não existe topo, tá? Não existe topo de compra se o lucro da empresa acompanha a valorização nas cotações. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia, ela é para sua vida toda. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Atualiza aí a qualquer momento e a cada segundo. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil.
Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí, tá? Se você segue investindo forte em bolsa. Eu, particularmente, vou continuar firme, vou continuar aportando, porque acho que essa alta aqui está longe das ações ficarem caras. E para ficar cara, ainda tem chão, viu? Até mesmo algumas ações aqui dobrando de preço poderiam sim ainda estar baratas, colocando numa lupa de médio e longo prazo. A gente compara aqui com o crescimento robusto dessas empresas olhando lá na frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!